Olá, seres vivos! Hoje nós vamos falar sobre sinos. Sinos? Sim, sinos. Sim, sinos. Isso, sinos. Você certamente sabe o que é um sino, mas não vamos falar de qualquer sino. Vamos falar de um sino muito importante, do sino mais importante sobre o qual você vai ouvir hoje. Eu estou falando deste sino. Não sabe que sino é esse? Esse sino, eu já não aguento mais falar sino, é o sino que você aperta para receber um sinal toda vez que chegar um vídeo novo. Ah, o seu tá desativado, né? Eu sabia. Por isso que você não recebe uma notificação bacana toda vez que chega novidade por aqui. Então vai, vou te dar 4 segundos de silêncio para você clicar ali embaixo, do jeito que eu tô te mostrando. Clicou? Muito bem. Eu esqueci de comentar que só pode clicar para ativar, hein? Se você desativar as notificações do meu canal, certamente o vírus terrível, hediondo, impiedoso, destruidor de computadores vai... deixa isso pra lá. Você não vai desativar mesmo, né? Chega de falar de sino. Prepare seu café, sua poltrona e seu monóculo requintado, pois hoje vamos falar de coisa chique. Vamos falar de Leitmotiv. Você já escutou essa palavra antes? É um termo em alemão que poderia ser traduzido como tema-guia, e você logo vai entender o porquê. Sabe quando você está assistindo a um filme e escuta uma música relacionada a um personagem, e toda vez que aquela melodia volta, você sabe que algo está acontecendo em relação ao personagem? Ou quase sempre é o próprio personagem que está em cena novamente? Você está falando do tema, né? Não exatamente. Toda vez que falamos do tema de um personagem, nos referimos a uma música que é tocada sempre do mesmo jeito, às vezes por mais tempo, às vezes por menos. Isso é bem comum em novela, por exemplo. Esse cara sou eu. Não estou falando sobre esses temas. Estou me referindo a melodias que, por exemplo, no contexto de um filme, às vezes são tocadas bem lentamente, apenas com piano, para emocionar de um determinado jeito. De repente, em outra cena com o mesmo personagem, a música irrompe numa grande fanfarra cheia de instrumentos ditando um ritmo bem animado. Assim, uma mesma melodia característica pode dar origem a vários temas musicais. Esse tipo de construção sonora é muito comum em filmes épicos, nos quais as músicas são quase sempre orquestradas e cheias de temas. Quer ouvir para entender melhor? Vou exemplificar com o que, na minha opinião, foi a melhor aplicação de leitmotifs numa trilha sonora de cinema até os dias de hoje, O Senhor dos Anéis. Independente de adorar a trilogia escrita por Tolkien, não é preciso de nenhum esforço para reconhecer a obra de arte que são as composições feitas por Howard Shore dos filmes. Dos primeiros segundos da Sociedade do Anel até o Retorno do Rei, Shore construiu uma narrativa à parte através das músicas, reforçando todas as tramas do enredo e levando a identidade dos personagens, cidades, objetos e cenas a um nível muito mais profundo. A Terra-média é rica em leitmotifs, mas vamos escolher apenas um para exemplificar. Pode ser um dos temas mais recorrentes, que podemos chamar de Condado. Condado, caso você não conheça a história, é o nome do local onde moram os hobbits, os personagens essenciais do enredo. É de lá que a aventura começa, e portanto, quase sempre que o tema volta, é de uma forma confortante, como quem lembra o lar, mesmo nos lugares mais trevosos e nas situações mais difíceis. Sua primeira ocorrência é nessa cena. Já no início do filme, ela é repetida algumas vezes. Perceba como esse tema guia volta com pequenas alterações, mas sempre mantendo a identidade e caracterizando a cena. Neste outro momento, a melodia retorna brevemente, apenas sugerindo. It's wonderful to see you, Gandalf. You didn't think I'd miss your Uncle Bilbo's birthday? Aqui, quando Frodo se junta a Gandalf, enquanto este chega ao condado, o leitmotiv é tocado suavemente com uma flauta, reforçando o clima de amizade entre os dois. Perceba agora que à medida em que os dois vão chegando ao condado, o leitmotiv é repetido mais intensamente, sendo tocado agora por um conjunto de cordas.
if it comes at all. For things are made to endure in the Shire, passing from one generation to the next. There's always been a Baggins living here under the hill in Bag End. And there always will be. Essa dinâmica de fazer com que o leitmotiv seja mais claro à medida que está perto de seu contexto inicial é uma das façanhas engenhosas do Howard Shore. Dessa forma, já nos primeiros 20 minutos do filme, você associa tão profundamente essa melodia com o clima descontraído e familiar do condado, que retorne ela quando for, você sentirá que nem tudo está perdido. Veja agora que na cena em que Frodo e Gandalf finalmente se aproximam da casa de Bilbo, o leitmotiv é tocado em sua maior glória, deixando claro que este é o lugar onde se pretendia chegar. O tema é novamente tocado quando Bilbo abre a porta para Gandalf, seu velho amigo. And what about very old friends? Gandalf? Bilbo Baggins. Dear Gandalf! Good to see you. 111 years old, who would believe it? Caso você tenha assistido a última trilogia do Hobbit, feita pelo diretor Peter Jackson, assim como O Senhor dos Anéis, e que se passa cronologicamente antes dessa história, vai se lembrar de como a amizade entre os dois foi se formando em meio a muitas aventuras. O leitmotiv do condado volta várias outras vezes enquanto eles ainda estão por perto, mas à medida em que a viagem dos hobbits se inicia e a distância do lar aumenta, o tema passa a ser bem menos usado, aparecendo estrategicamente em alguns contextos para sugerir a união, a esperança, o desejo de retorno para casa ou a saudade do que ficou para trás. Enquanto eles estão em Valfenda, a cidade dos elfos, o tema retorna brevemente no reencontro entre Frodo e Sam, logo mesclado com outra melodia, simbolizando que, apesar da situação não lembrar tanto o condado, a presença um do outro é o suficiente para se sentirem em casa. Frodo! Sam, bless you, you're awake! Sam has hardly left your side. We're that worried about you, weren't we, Mr. Gandalf? By the skills of Lord Elrond, you're beginning to mend. O leitmotiv aparece também no fim do Conselho de Elrond, quando, em meio a decisões sobre o destino do Anel e, consequentemente, da Terra-média, Sam, que não havia sido convidado, interrompe a reunião para se juntar a Frodo. Aqui, novamente, Howard Shore utilizou a instrumentação para reforçar não somente as lembranças do condado através dos hobbits, mas um detalhe genial. Quando Sam aparece, a melodia do leitmotiv é tocada por apenas um instrumento. Logo em seguida, assim como Merry e Pippin também invadem a cena, o leitmotiv é invadido por mais instrumentos, tornando-o ainda mais intenso e criando um clima ainda mais familiar. Também, pela primeira vez no filme, o leitmotiv do condado se une a outro leitmotiv, que vamos chamar de A Sociedade. Isto é, através da música, você percebe a transição do ambiente familiar do condado para o clima desafiador da nova missão que se inicia através da Sociedade do Anel, recém-formada pelos 9 companheiros. Mr. Frodo's not going anywhere without me. No, indeed, it is hardly possible to separate you, even when he is summoned to a secret council, and you are not. Wait! We're coming too! We'll have to send us home tied up in a sack to stop it. Anyway, you need people of intelligence on this sort of mission. Quest. Thing. Well, that rules you out, Pick. 9 companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. Right. Where are we going? Logo que eles deixam Valfenda e partem para o desconhecido, a melodia soa uma vez mais e de forma solene, simbolizando a partida e o distanciamento de tudo que era familiar aos hobbits. Essa sensação é transmitida pela mudança de instrumento, quando, pela primeira vez, o leitmotiv é tocado por uma trompa, unindo-se novamente com o leitmotiv da sociedade.
Aqui, a ideia do condado se desvanece através de uma textura musical mais densa, tensa e crescente, como se fosse apenas uma preparação para o que se segue, o leitmotiv da sociedade, que soa claro agora e glorioso no topo da montanha, enquanto os membros surgem enfileirados, mostrando uma equipe viva, empenhada e esperançosa, como não mais se verá no restante da trilogia. Assim, não somente o tema do condado retornará no futuro para reforçar situações, mas agora soma-se mais um que será bem frequente. Não iremos abordá-lo nesse exemplo, mas a forma como Shore conduziu esse novo tema ao longo do filme também é digna de atenção e análise. Uma característica comum dos leitmotifs é a capacidade de contextualizar a história em momentos contrastantes. Isso é, assim como ele aparece de forma vibrante e animada em alguns momentos, ele retorna triste e melancólico em outros, sem perder a identidade. No caso do leitmotiv do condado, à medida em que a história avança, Frodo e Sam estão cada vez mais sozinhos e em territórios mais perigosos. Logo, o leitmotiv acompanha o clima. Apesar disso, em alguns momentos somos confortados por lembranças do condado através desse belo leitmotiv composto por Shore, que retorna para nos garantir que nem toda esperança está perdida. I'm glad you're with me. Assim, exploramos brevemente apenas um dos muitos leitmotifs presentes na trilogia. Mas esse artifício musical não está presente somente em filmes. Os temas guias, de certo modo, existem há muito tempo. Entretanto, só ficaram mais conhecidos e explorados a partir do século XIX, através de Richard Wagner, com suas óperas como O Holandês Voador e O Anel do Nibelungo. Acaba que um dos pré-requisitos para que um leitmotiv seja bem sucedido é que o meio no qual ele está sendo aplicado tem uma grande duração. Uma das aplicações mais novas e pela qual muito me interesso é o uso de leitmotifs em jogos. Nos últimos anos, assim como os gráficos e as jogabilidades avançaram, as trilhas sonoras dos jogos estão cada vez mais bem trabalhadas. É raro achar alguém que tenha jogado Final Fantasy, por exemplo, qualquer um deles, e não tenha sido tocado pela brilhante trilha sonora. Ou quem tenha jogado Chrono Trigger e não sinta nostalgia ao escutar as músicas do jogo. Ambos os jogos possuem vários leitmotifs. Entre os jogos mais novos, no segundo semestre de 2015 foi lançado Undertale, que além de uma jogabilidade incrível e uma história cativante, conta com uma trilha sonora completamente baseada em leitmotifs. O criador do jogo e também compositor das músicas, Toby Fox, soube aproveitar com maestria essa herança wagneriana. Esse é, inclusive, um dos jogos que eu teria muito prazer em analisar caso seja do seu interesse. O objetivo desse vídeo era explicar o conceito de leitmotiv e mostrar como ele está presente em filmes e jogos atualmente. Acabei fazendo uma breve análise musical da Terra-média, mas muito ainda poderia ser dito. Se você gostou do vídeo e tem vontade de ouvir mais a respeito, lembre de comentar aí embaixo e já deixar seu like. Essa é a sua forma de me deixar sabendo se o conteúdo foi legal para você. E claro, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer. Se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Que eu mande um convite pelo correio? Vai, se inscreve aí e ative o sino para as notificações. Obrigado por assistir.